Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje com um tema muito pedido, não só porque está muito vivo em mim enquanto mãe neste momento, que estou grávida, que tenho uma filha mais velha, também a trazer-me este mundo da abordagem à sexualidade, à origem dos bebés, como comunicar a chegada de um bebê. Então hoje vamos falar sobre isso, vamos abordar também aqui a educação sexual desde a primeira infância, como abordar a chegada de um irmão, como gerir a comunicação com o irmão mais velho, nesta abordagem à sexualidade, e ainda falarmos um pouco sobre algo que também é muito questionado, que é que a convivência da cama compartilhada, não é? Que nós também valorizamos muito isso, não só pelo apoio que isso dá também em sustentação à amamentação, mas por tudo aquilo que é preconizado, não é? O bebê então poder dormir junto da mãe e dos pais, e como é que isso interfere, se é que para alguns casais sentem que interfere, não é, com a sua sexualidade. Então, para falarmos sobre estes temas, hoje trago uma convidada muito especial, Vânia Belis. Muito obrigada, Vânia, por estares aqui. Obrigada eu pelo desafio e por trazeres estes temas todos, não é? Que são tão importantes também porque são áreas que normalmente não são abordadas, não é? É uma coisa que eu costumo sempre dizer, de que quando se prepara para o nascimento de um bebê, normalmente ninguém fala destas questões da intimidade. E depois às vezes aparecem alguns problemas, por isso obrigada também por trazeres aqui esta conversa, espero que vá responder aí algumas dúvidas das pessoas que nos vão ouvir. Sim, sem dúvida. Eu sinto que é assim mesmo um tema transversal aqui à preparação para a maternidade, porque nós separamos muito a sexualidade do parto, da maternidade, mas ela faz parte, não é? A sexualidade é a expressão da nossa vida, e a maternidade sendo essa vida ali a florescer, a criar, a surgir, não é? A aumentar, a família aumentar. Então a sexualidade é um tema muito importante de trazer desde a preparação para o parto, à parentalidade, e muitas vezes são os filhos mais velhos, quando há, não é, que trazem também isso. Então isto também coloca os pais ali em alguns momentos de ok, como é que eu respondo às questões dos meus filhos, não é? Então vamos falar sobre isso. Muito obrigada, Vânia, por estares aqui. Só falando um pouco da Vânia, a Vânia é psicóloga e sexóloga, apaixonada por estas áreas da saúde infantil, da educação sexual, é autora também de vários livros. Se quiserem vão também ler os livros da Vânia, que vão desde os temas do prazer feminino, à abordagem da educação sexual desde a primeira infância, que hoje também nos vamos debruçar aqui. É autora também do projeto Adolescer, que tem este objetivo de apoiar meninas e mulheres em situações vulneráveis na sua literacia e dignidade menstrual. Então vamos aqui também, as mulheres que nos ouvem também têm muito interesse aqui por esta questão da educação menstrual. A Vânia também tem um papel importante e significativo aqui na desconstrução de alguns mitos da sexualidade, nomeadamente a sexualidade feminina, ligada à maternidade, e hoje vamos entrar por aí. Muito obrigada, Vânia. Vamos começar então por esta grande questão de como abordar a origem da vida, de como abordar o tema da chegada de um bebê a uma criança. No meu caso, a minha filha vai fazer 4 anos, não é? Aqui nestas idades da primeira infância, como é que nós expomos estes temas? Bem, então, em primeiro lugar, as crianças são super curiosas e mesmo com os pais, há sempre aquela ideia que nós um dia vamos ter uma conversa. E quando pensamos na conversa, pensamos num dia em que nos vamos sentar com as nossas crianças num sofá e falar e dizer, olha, hoje é o dia para eu te
a falar de algumas coisas, não é? Pronto. E porque as pessoas associam sempre falar de sexualidade a falar de sexo. E esquecem-se que nós estamos a educar para a sexualidade, ainda a criança não nasceu e a partir do momento em que ela nasce, a forma como a cuidamos, a forma como preparamos o seu espaço, a forma como selecionamos os seus brinquedos, a forma como a acolhemos, não é? Isso já é educar em sexualidade. Existem imensos estudos que dizem que de acordo, se tu estás à espera de um menino ou de uma menina, a questão do sexo do bebê influencia o cuidar, influencia as escolhas que tu fazes na forma como tu decoras o quarto, como tu selecionas os brinquedos. Então tudo isso já é educar em sexualidade, não é? A forma como os pais vão dividir tarefas, o que é que faz o quê, quem é que toca mais na criança, quem é que tem uma aproximação maior do ponto de vista físico. Portanto, tudo isso é educar em sexualidade, ainda que as pessoas achem que falar sobre sexualidade é só falar de como é que se fazem os bebés, como é que taxam os bebés, e de preservativos, pénis e vulvas e vaginas, não é? Portanto, essa é sempre a primeira ideia que nós temos que desconstruir, não é? Até porque quando tu estás à espera de um bebê, tu tens que fazer uma reflexão do que é que tu esperas para esse bebê, e tu projetas um conjunto de coisas, não é? E se for uma menina, muitas das vezes projetas uma coisa, porque nós temos os nossos estereótipos de género, que são muito marcados também pela sociedade que nos acolhe, não é? E pela cultura. Então, tu vais fazendo projeções, tu pensas, a minha bebê vai ser isto, o meu bebê vai ser aquilo, não é? E aí tu já estás a educar para a sexualidade. As crianças têm uma noção de identidade, ou seja, se são meninos, meninas, muito cedo. Por volta dos 2 anos, as crianças já têm isso interiorizado, ainda mais cedo ela começa a descobrir o corpo, não é? E quando descobre o corpo, há outra coisa muito importante que nós temos já que dizer, que quando falamos em prazer da criança, não é o prazer que nós adultos temos do sexo e do erótico, não é? É um prazer normalmente físico, a criança mete o dedo na boca porque lhe dá prazer, a criança tem prazer quando mama, não é? Tem prazer, satisfação fisiológica. Porquê? Porque há uma zona que é saciada e que lhe provoca bem-estar. Então, o bebê vai experimentando diferentes formas de prazer, de satisfação, né? E vai descobrindo o seu corpo. Nós sabemos também que a parte genital, ela responde aos estímulos, que era uma coisa que não se sabia ou se ignorava, não é? Nós sabemos, quem tem meninos sabe perfeitamente disso, não é? Que é quando tu tocas no pénis de um menino, ele entra em ereção. Se tu o estimulares, ele entra em ereção, basta limpares com uma toalhita. Os bebés têm ereções, os meninos, ainda dentro da barriga das mães. Às vezes há ecografias que registram isso. E porquê que isso acontece? Porque é um órgão em funcionamento. A vulva, a vagina das meninas, também lubrifica muito cedo, não é? Existem estudos que também mostram que elas começam a lubrificar cedo. Porquê? Porque também é um órgão em funcionamento. Mas muitas das vezes ignorou-se este tipo de manifestações precisamente por se achar que isto violava a inocência das crianças, não é? Como se ter uma ereção fosse sinal. Um bebê com 2 meses tem uma ereção, não está a pensar na vizinha que vive no prédio da frente, não é? Claro. Pronto. Mas é importante nós dizermos isto porque às vezes os pais não sabem muito bem como lidar com estas coisas. E é normal que quando tu estimulas os órgãos, eles tenham uma resposta. O mesmo se passa quando tu estás a lavar uma pessoa idosa e se passares na barriga em movimentos circulares, pode haver uma resposta reflexa que pode provocar uma ereção, por exemplo. Portanto, são coisas que respondem, o nosso corpo responde a estímulos. A criança começa a descobrir o seu corpo e há uma altura em que descobre realmente que os seus genitais lhe provocam também satisfação. Daí tu tens meninas que se roçam na fraldinha, meninas que se balançam, até no berço, não é? Muito cedo, ficam coradinhas. Porquê? Porque ao estimularem, sentem ali alguma coisa boa e continuam e repetem o comportamento. Por isso é que às vezes dizemos aos pais, é bom as crianças ficarem sem fralda há algum tempo, porque elas devem ter acesso ao seu corpo, devem mexer nele sem problemas. E desde cedo o que nós vamos orientando é que esse mexer é saudável, mas que deve ser feito de forma privada, que não fazemos isso à frente de outras pessoas, que não mexemos nessas partes íntimas na rua, não é? Com as mãos sujas, pronto, vamos orientando nesse sentido.
E as crianças vão aprendendo a lidar com o corpo de uma forma normal e natural, não é? É como a questão da nudez. Há pais que me perguntam, Vânia, há problema de tomar banho nu com as crianças? Não há problema de tomar banho nu se a pessoa estiver à vontade com o seu corpo. Agora, Margarida, se tu estiveres no duche, não estiveres confortável com o teu corpo e manifestares incómodo, então é preferível que não o faças, não é? E há pessoas que não estão confortáveis, porque as crianças mexem, por exemplo, há muita criança que tem tendência para mexer na maminha da mãe, pronto, já tem também pela questão da amamentação, não é? Mas há uma altura em que tu próprio vais dizendo, olha, agora as maminhas já não dão leitinho, agora são da mamã, não é uma parte íntima, não vamos mexer nas maminhas da mãe, pronto. Mas a criança vê, por exemplo, o seu pénis é pequenino, o do pai é grande, o do pai tem pelos, porquê? E começa a fazer essas perguntas, não é? Porque é que o irmãozinho mais velho tem aquilo, e porque é que eu tenho assim, porque é que ele tem ali um bocadinho pendurado e eu não tenho, não é? Às vezes dizemos, olha, tu não tens um pénis porque tens uma pipi, ou não tens uma pilinha porque tens uma pipi, não é? E nós devemos explicar que a maior parte dos meninos tem um pénis, não é? Com as bolinhas, que são os testículos, e que a maior parte das meninas tem uma vagina e uma vulva, não é? E que quando nós crescemos, à semelhança das mãos e de outras partes do corpo, essas partes também se transformam. Por exemplo, aparecem os pelinhos, não é? Quando eles começam a crescer, que é uma área difícil, porque temos muitas mães que não têm pelos, e de repente, quando as criaturas começam a ter os pelos, começam a ficar em pânico, tipo, mas professora, como assim eu vou ficar com pelos? A minha mãe e o meu pai não têm nada, não é? Principalmente quem faz a depilação definitiva, que já não tem pelos, é muito importante explicar à criança que vai chegar a uma altura que os pelinhos vão começar a aparecer e que se um dia ela não gostar, ela vai poder tirá-los, não é? Nós temos meninas muito novinhas a remover os pelos públicos, quando sabemos que o pelo público tem uma função de proteção, não é? Na nossa vulva e na nossa vagina, mas compreende-se, há pessoas que não se sentem confortáveis, mas é importante que expliquem à criança que os dela vão aparecer e que um dia ela vai poder refletir se os quer ou não, né? Então, a criança vai lidando com as descobertas do corpo, comparando, e à medida que vai também testando com as figuras cuidadoras, não é? E vai aprendendo regras, limites, que são muito importantes também para a sua proteção. Quando me perguntas, Vânia, e de repente como é que nós explicamos como é que se faz os bebés? Se a criança for aprendendo a conhecer o seu corpo e a saber que as meninas têm uma vulva e uma vagina, que os meninos e os homens têm um pênis e umas bolinhas que são os testículos, a criança, como tu às vezes dizes, para que é que serve a mão? Para que é que serve o nariz? Ou onde é que estão os olhinhos? Onde é que estão as orelhas? Porque é que nós esquecemos sempre das nossas zonas genitais, não é? Então, se tu fores introduzindo estas partes importantes do corpo de forma tão normal quanto as outras, mais cedo ou mais tarde a criança vai te perguntar, ok, estas partes servem para quê? Servem para fazer xixi, não é? Que é uma função muito importante, mas quando um dia tu cresceres, se tu quiseres, também, olha, funcionam como uma fábrica de fazer bebés, não é? E depois vem a história das sementinhas, que eu costumo sempre dizer aos pais, não falem de sementinhas. Os pais às vezes dizem-me assim, Margarida, ai, mas célula é muito difícil. E é tão difícil explicar o que é uma célula como explicar o que é uma sementinha. Não é? Porque uma célula tu podes explicar assim, olha, o nosso corpo funciona como se fosse uma casa. E as células funcionam como se fosse assim o revestimento da casa, não é? No cabelo nós temos umas células especiais, na nossa pele nós temos umas células especiais, em todas as partes do corpo existem células especiais. E existem umas células mágicas que servem para fazer os bebés. As das mulheres estão dentro da barriga, num sítio que se chama ovários. Se a criança é muito pequenina, tu dizes, fica dentro da barriga. As células especiais da mamãe estão dentro da barriga, não é? Que é onde depois vai crescer o bebê. E as do pai estão dentro de umas bolinhas, não é? Que são aquelas bolinhas que os homens têm, que lá fabricam essas células especiais e que depois entram no corpo da mãe. Até aqui tudo bem, só que de repente as crianças podem ficar satisfeitas só com esta questão, né? Ok, então para fazer um bebê são precisas 2 células, já sei que a da mamã está na barriga, já sei que a do pai está ao pé do pênis,
nos testículos. Ok, mas como é que elas se encontram? Ora, aí é que está a coisa difícil, não é? Sim. Porque é muito fácil explicar, é mais fácil explicar às crianças como sai do que como entra, não é? Pronto, aí eu que sou da área da educação, eu não meto as questões morais, nem as questões de... Eu digo, olha, para haver um bebê é preciso um homem e uma mulher, não é? Ainda que a gente saiba que existem muitas tipologias de famílias, mas para haver a concepção tem que haver uma célula feminina e masculina, mesmo que sejam duas mulheres ou dois homens, teve que haver a célula feminina e masculina em algum sítio, não é? Então, para haver um bebê é preciso haver a junção destas duas células. E o que é que acontece? Normalmente, não é? Os adultos fazem uma coisa que se chama fazer amor, em que o pênis entra dentro do corpo da mãe pelo buraquinho, que é aquele buraquinho que nós às vezes lavamos, que é a vagina, né? Que fica cá, que nós não conseguimos ver, entra para dentro do corpo. Quando tu estás a lavar a tua filha, tu dizes, olha, no lugar de dizeres vamos lavar o pipi, dizes, olha, vamos lavar a vulva. Quando ela for um bocadinho maior, podes pegar num espelhinho para ela ver, olha, vês aqui tens umas pregazinhas, que temos sempre que lavar muito bem, são umas pregazinhas que são os lábios em tecido, não é? Em pele, pronto, e explicar que devemos lavar, e depois, tem um buraquinho por onde sai o xixi, e tem um buraquinho mais em baixo, não é? Que um dia, quando tu fores grande, vai ser por aqui o período, a menstruação, e um dia vai servir também, se tu quiseres, para ter um bebê, pode sair também por aqui, não é? Pronto. Então, dar-lhes nomes às coisas de forma simples, não é? Sabendo que depois, de vez em quando, vem uma pergunta escalabrosa. Mas quando às vezes as crianças dizem, ok, tudo bem, então ficam as célulazinhas do pai, que se chamam espermatozoides, ficam dentro do corpo da mãe, mas como é que isso acontece? Né? E tu falas da questão do fazer amor, para as pessoas deve ser uma coisa consentida, deve ser uma coisa que as pessoas queiram muito, ainda que a gente saiba que muitos bebés apareceram assim do nada, né? Pronto, não foram bem do nada, mas as crianças também não precisam ter acesso a isso. Há pais que dizem, olha, primeiro namorámos, depois casámos, depois fizemos o amor e nasceste tu. Pronto, tudo bem, cada pessoa faz a sua explicação até chegar ao momento. Agora, é importante que a criança perceba como é que funciona. Quando a criança te pergunta, tudo bem, então chegou o momento, mas agora como é que funciona, né? Como é que vai fazer mesmo o bebê? Porque à medida que a criança vai tendo mais idade, ela vai sendo mais curiosa e quer saber mais pormenores. Então, a criança vai saber, né, que para já os meninos sabem que o seu pênis aumenta, e tu explicas, olha, quando tu um dia fores maior, o teu pênis vai crescer, assim como as outras partes do corpo, e ele aumenta e fica durinho e entra na vagina da mãe, que está preparada, não é? Que é para também não darmos a ideia que nós somos uma coisa passiva, não é? O nosso corpo também se prepara para isso. Então, a vagina da mãe fica mais molhada, ou é mais fácil dizer isso do que lubrificada, mas podes só dizer o pênis entra dentro da vagina da mãe e fica lá um bocadinho e depois liberta estas células que fazem uma corrida. E se houver uma célula que encontre o óvulo da mãe que está na barriga, não é? Esta célula especial, então pode acontecer uma gravidez. Porquê é que é importante tu dizeres isto? Para que a criança perceba que às vezes as crianças acham que os pais só fizeram sexo uma vez. Vocês fizeram sexo porque eu nasci, não é? E é muito giro que tu explicas, olha, não, porque os adultos usam o sexo como uma manifestação, uma forma de amor, e quando gostam muito de estar um com o outro, gostam de fazer isso, fazem carinho, porque é bom, não é? E é uma coisa dos adultos, pronto, e que não pode nunca acontecer com as crianças, porque as crianças ainda não têm o corpo preparado para isso, não é? E aí tu já falas que se acontecer alguma situação dessa natureza ou próxima dessa natureza, isso é abuso e violência sexual, não é? Pronto, portanto, não é difícil de explicar às crianças, porque a primeira fantasia que as crianças fazem é que se o bebê está na tua barriga, principalmente aos 2 anos, vamos ver uma coisa, uma criança com 2 anos precisa de saber o quê? Tu tens um bebê na barriga, o pai tem uma célula muito especial que te deu, que colocou dentro da tua barriga, não é? E que o bebê começou a crescer, pronto. Daqui, se tiver 4 anos, ela já pode querer saber mais, portanto, vais adequando a explicação à medida que a criança vai crescendo e que ela também
manifesta essa curiosidade. Agora, não deves mentir, não deves inventar que vem da cegonha, não deves dizer, o pai deu um beijinho à mãe e apareceste tu, não é? Porque a criança com 2 anos acha que o que vai para a barriga é aquilo que nós comemos, não é? Exatamente. Porque tu dizes, olha, à tua filha, então onde é que está o bolinho que a avó deu? Está na barriga, não é? E de repente a tua barriga começa a crescer e ela pensa que tu engoliste humano, não é? Portanto, humana. Por isso, essa fantasia não deve ser alimentada. É mais fácil que a criança perceba que existem partes do corpo que servem para fazer os bebés e que quando elas se encaixam, quando se juntam, pode acontecer um bebê. Pronto. E pode explicar de uma forma mais... não há necessidade de pormenores quando a criança é muito pequenina. Se estivermos a falar de uma criança no primeiro ciclo, não é? Eles normalmente no terceiro ano já falam um bocadinho do aparelho, mas eu no primeiro ciclo já explico diretamente às crianças, até porque tenho o livro A Viagem de Peludinho, que às vezes leva às escolas e explico. O pénis aumenta, não é? Chama-se excitação, entra dentro do corpo, não é? E deixa lá as células. E às vezes há rapazes, já me aconteceu, olha, no 4º ano um menino dizer assim, professora, e quando as mães não querem bebés, os pais metem um preservativo. E os outros todos assim, o quê? Porque depois têm irmãos mais velhos, os irmãos mais velhos estragam tudo aos pais, não é? Porque os irmãos mais velhos explicam aquilo que os pais não explicam. E às vezes os miúdos aparecem com respostas e os pais dizem, mas onde é que tu aprendeste isso? Foi o meu mano, não é? Há muitas crianças mais pequeninas que se têm irmãos na adolescência, chegam a ver pornografia, porque apanham o telefone do irmão, vê o irmão masturbar-se, porque de repente entraram no quarto e vê o irmão com o pénis na mão. Daí a importância também de outra coisa que tem que se ensinar à criança desde cedo, que é a privacidade, não é? E a privacidade vai um bocadinho ao encontro do outro tema que tem a ver com a questão do quarto. Né? E eu não tenho nada contra as crianças dormirem com os pais, muito pelo contrário, acho que é muito importante essa ligação. Agora, há uma coisa que eu tenho que dizer aos pais, a ideia de que, as crianças não percebem, isso não é verdade. Né? E há muitos sítios para as pessoas fazerem sexo e amor. Portanto, não precisam de fazê-lo quando os filhos estão deitados ao lado. Mesmo que os filhos estejam a dormir, a criança pode acordar, não vai perceber, não é? E depois, uma coisa é tu estares em cima ou ao lado do teu companheiro. Uma coisa é tu, por exemplo, imagina a criança abrir o olho do berço e tu estás a fazer sexo oral, não é? Como já me aconteceu na escola, um menino dizer, mas a minha mãe dá beijinhos na pilinha do meu pai. E eu pensei, meu Deus, pronto, agora vamos ter que falar um pouco sobre isto, não é? E percebi que ele tinha visto a mãe, não é? Porque às vezes as crianças aparecem do nada, abrem uma porta, não é? Daí tu sendo importante tu ir explicando, quando a porta o quarto dos papás é muito importante, quando a porta está fechada nós batemos, mas isso é válido também para os teus filhos, não é? Exatamente. Tu também deves respeitar o espaço, não é? Porque nenhuma mãe vai sentir-se à vontade, por isso é que os adolescentes começam a trancar, que não querem ser surpreendidos, porque o corpo está a mudar, que não querem que o pai de repente entre. Às vezes as mães dizem-me assim, Margarida, mas a gente sempre tomou banho juntos, sempre vimos o corpo uns dos outros e agora ele não deixa. Ele não deixa porque agora está na fase da puberdade e a começar a adolescência, o corpo está a mudar e ele sente vergonha, que é uma coisa que as crianças mais pequenas não sentem. A sensação de vergonha e de timidez e de pudor não existe na infância, por isso é que as crianças, de um momento para o outro, chega alguém à tua casa e tens a tua filha com as cuecas no seu ombro, não é? Porque ela não... vamos aos jardins de infância e as crianças rapidamente baixam as cuequinhas para irem todas a correr para a casa de banho, mesmo que não conheçam de lado nenhum. Isso é uma coisa que já não acontece quando as crianças começam a crescer, não é? Porque a sensação de pudor e de vergonha aparece, não é? Portanto, todas estas etapas do desenvolvimento infantil, elas têm que ser tidas em conta e fazem parte do crescimento, não é? Vai chegar uma altura que as crianças vão querer estar sozinhas, não vão querer ser vistas, não querem que as mães vejam as maminhas, não querem que os pais vejam os pelinhos, não é? Mesmo que seja a família esteja mais à vontade com essas coisas, não é? Tem a ver com este processo.
Por isso, eu acho que o dormir junto e partilhar espaço é importante. Vai chegar uma altura que as crianças não vão querer, né? Eu conheço pessoas que dormem com os filhos até muito tarde, e quando eu digo muito tarde, estou a falar de as crianças já estão no primeiro ciclo e ainda dormem tudo na cama dos pais, não é? Eu, para mim, acho que já é tarde. Eu acho que naquela fase, quando disseste muito bem, pá, de dar as maminhas, do cuidado, pronto, acho que aí facilita tanto para a mãe e para o pai, né? Também apoia, como para as crianças torna-se mais confortável. Agora, quanto mais depressa as crianças tiverem o seu espaço, melhor. E há outra coisa que pode ser um bocadinho provocador o que eu vou dizer. Também já vi muitas crianças ficarem na cama para não haver sexo entre o casal. Ou seja, como as crianças estão aqui, não vai acontecer nada, não é? E isso então jamais deve acontecer, ok? Porque usar a criança, e às vezes não é uma coisa consciente. Isso. Ok? Às vezes não é uma coisa consciente. É muito importante que os pais, que as famílias saibam que o nascimento dos filhos traz muitas alterações à intimidade, não é? E tu sabes, quando damos de mamar, temos as prolactinas, temos todas as questões dos hormonas. Ainda há pouco tempo eu tive uma consulta com um senhor que não percebia porque é que a mulher não tinha qualquer desejo, não é? Uma situação muito complicada, e eu disse, mas ninguém vos explicou que isto é normal acontecer nesta altura? Não é? Um bebê com 6 meses que mama com muita frequência, a mãe, além do cansaço e das rotinas, ainda tem esta questão da prolactina que está ali, que é altamente inibitória ou inibidora. Então, eu acho que se houvesse uma preparação para os pais, a coisa seria mais facilitada, não é? Porque não existe isso. E então, de repente, o bebê é uma coisa muito esperada na maior parte das famílias, mas ele vem provocar muitas mudanças, Sim. não é? E às vezes é quase como nos adolescentes, nós estamos a conhecer o nosso novo corpo, então não queremos partilhá-lo logo, e na gravidez a mesma coisa, nós estamos a apalpar terreno, agora como é que eu me sinto, e de gravidez para gravidez também se altera, não é? Então já a própria gravidez vai trazer alterações à sexualidade do casal, e aqui é muito essa capacidade de sermos flexíveis com as necessidades, diria em primeira instância da mãe, que é aquela que está a ter mais transformações físicas, mas o pai também terá certamente emocionais, não é? Mas aqui que a maternidade seja essa porta de entrada também para um olhar mais atento à sexualidade feminina, que agora está numa explosão muito grande, não é? E às vezes até a própria amamentação já pode ser uma estimulação tão grande que não tem mais disponibilidade para ser mais estimulada em zonas erógenas. Ou o contrário, até me estimula e depois até é uma porta de entrada para haver mais, não é? Então é aqui muito flexível de casal para casal e de mulher para mulher, não é? Essa noção de que também agora nós estamos numa reestruturação, então a criança, quando passa a ser um jovem adolescente, também precisa desse tempo de integração, e antes, como dizias, podia ser tudo muito partilhado, e agora já há um senso de privacidade diferente. Por exemplo, eu sinto que isso com a minha filha acontece agora com o fazer cocó. Mãe, eu não quero que tu estejas já aqui na casa de banho enquanto eu estou a fazer cocó, fica aí à porta e fecha a porta, ok? Isso Então, é essa capacidade. exatamente, e que pode Mesmo que começar... depois tu possas entrar para ajudar a limpar, se ela necessitar, não é? Uhum. Que é outro assunto interessante, que tem a ver com a questão de promover a autonomia. Nós devemos, quanto mais depressa as crianças começarem a fazer as coisas sozinhas, melhor. Não há nenhum motivo para uma mãe ir limpar o rabo de uma filha com 8 anos, a não ser que a filha tenha alguma dificuldade, não é? Agora, porque aquela ideia de, mas eu acho que limpo melhor, mas eu acho que lhe dou bem melhor, é muito importante promover a autonomia. Quanto mais depressa as crianças fizerem as coisas sozinhas, e principalmente no limpar e no mexer nas zonas íntimas, não é? Quanto mais depressa ela começar a mexer, melhor. É como, por exemplo, tu precisas pôr um creme e tu dizes, olha, a mamãe vai pôr no teu dedo e tu vais pôr. Mete lá, a mamãe vê se tu estás a pôr bem. Pronto. E ela diz, mamãe, mete tu. Não, metes tu que tu já és capaz. A vulva é tua, é uma parte do teu corpo que só tu é que deves mexer, não é? Pronto. E assim tu vais explicando também à criança estes limites do corpo. Vamos ver uma coisa que é muito importante. Em relação à estimulação das crianças. As crianças estimulam-se, e isto é o que também faz parte do desenvolvimento.
os pais às vezes ficam muito preocupados. Quando é que nós nos devemos preocupar em relação à masturbação ou estimulação das crianças? É se nós percebermos que a criança faz isso de uma forma adulta, ou seja, se ela usa um objeto, por exemplo, não é? Porque as crianças estimulam-se normalmente com as mãos ou esfregam-se num objeto, não é? É comum esfregarem-se nas cadeiras, é comum esfregarem-se nos sofás, vão para o colo das pessoas e roçam-se, não é? E cabe-nos a nós, adultos, dizer assim: olha, amor, não podes fazer isso, a mamãe sabe que isso é bom, mas isso tu deves fazer quando estás sozinha, não vais para o colo do avô esfregar-te na perna do avô. Pronto, essas coisas nós vamos explicando, não é? Porque a criança não sabe o que é que, se aquilo lhe sabe bem, porque é que ela não vai estar a fazer aquilo, não é? Pronto, depois há uma fase em que as crianças começam a mexer nos amiguinhos, que aí é sempre complicado. Já me aconteceu mães dizerem: ai, há lá um menino que abusou da minha filha, e tu vais ver um menino de 4 anos que mexeu na vulva da filha, e tu tens que explicar à mãe: olha, ele não abusou, vamos lá ver uma coisa, eles estão numa exploração típica desta faixa etária, as crianças mexem-se, as crianças querem se conhecer, principalmente quando abandonam as fraldas, que anda tudo à mostra, não é? Ai, porquê que tu és assim? Ai, porquê que a tua pilinha tem uma pelezinha maior do que a dele? Pronto, então eles brincam, e isso é importante que aconteça, e cabe no espaço da escola a educadora explicar e auxiliar: olha, então vá, agora já acabou a brincadeira, vamos lá vestir, vamos lá, não é? Aquela coisa de brincar aos pais e às mães, que funciona para exploração, brincar aos médicos, que funciona para conhecimento do corpo e para exploração, não é? Mas cabe-nos a nós, adultos, cuidadores, no caso dos cuidadores formais, explicar à criança: olha, vá, agora já brincaram, de pai e de mamã, vamos agora fazer outra coisa. Pronto, distrair a criança, pronto. Mas há uma altura em que eles têm uma fixação nisso, porque depois, mais uma vez, quando tocam, sentem uma estimulação, sentem ali um prazer, e então tendem a repetir, não é? E tem a ver com curiosidade: ai, o meu faz isto, o teu faz aquilo. Então, crianças da mesma faixa etária não é muito problemático, a não ser que a criança esteja incomodada com a brincadeira do coleguinha. Se isso acontecer, não é? Se a criança não tiver a ser obrigada, né? É uma criança que os meninos, é uma menina que os meninos levam para a casa de banho para mexer, e ela fica perturbada com isso, não é? De onde é que vem temos que tentar perceber porque é que os meninos têm esse comportamento de obrigar, não é? Há muitas coisas que os meninos fazem porque veem, não é? Mais uma vez, aconteceu numa sala de 4 anos um menino pedir à menina para pôr a boca no pénis, e depois percebemos que tinha visto que viu conteúdo pornográfico, não é? Porque hoje em dia é muito fácil, os pais dizem sempre que os filhos não veem nada, mas até num desenho animado. Eu posso dizer-te que tivemos uma situação de suspeita de abuso sexual, em que a suspeita era o tio, e depois percebemos que afinal o tio emprestava o iPad ao menino, e o menino via coisas na internet, mas ia procurar, o tio punha para ele ver coisas do Lego, mas há uma categoria pornográfica que envolve o Lego. E então, quando o miúdo clicava nas coisas, de repente ia para esses vídeos, e não se tinha ninguém percebido que a criança via isso. Então a criança fazia as posições que via nos bonecos, com os bonecos na casinha, né? E tentou então também fazer isso com os amiguinhos da escola. Portanto, antes de ficarmos em pânico, é muito importante enquadrarmos as coisas. É normal, às vezes as mães ficam preocupadas que as meninas chegam a casa com a vulva vermelha. Ai, está muito vermelha. Já aconteceu uma mãe ligar-me a dizer: ai, ela trouxe uma folhinha das árvores nas cuecas. Há meninas que metem papel na vulva também, ou um pauzinho, ou uma coisinha que encontram, não é? E isso às vezes é um momento e depois passa. No lugar de recriminar, o que nós devemos explicar é: olha, isso é uma zona sensível, nós também não temos coisas dentro dos nossos ouvidos, nem dentro do nosso nariz, isso também é um buraquinho, pode ir alguma coisa aí para dentro, não é? O mesmo se passa quando as crianças devem usar cuecas, não é? Porque a cueca protege também ali a zona genital, porque as crianças sentam-se no chão, têm, pronto, coisinhas, não é? Portanto, todas essas coisas nós temos que ir encarando de uma forma normal.
não é? E quando não sabemos, não há problema nenhum. Quando a criança faz uma pergunta mais estranha, que nós não sabemos como responder, podemos dizer, olha, a mãe vai tentar saber, ou o pai vai tentar saber, e depois voltamos a falar sobre isso. E voltas a falar mesmo sobre o assunto. Outra estratégia é, se a criança faz uma pergunta, tu devolveres logo, no sentido de, e o que é que tu sabes sobre isso? Não é? Então conta lá à mãe, o que é que tu sabes sobre isso? Não é? Para tu perceberes de onde é que aquilo vem. Sim. Não é? Porque aí tu ficas a perceber se ela ouviu alguma coisa na escola, se ela viu alguma coisa, não é? No lugar de dizeres, não, isso não é para a tua idade. Em que já, a partir desse momento já não ficas a saber nada, não é? Sim. Mas se tu fores curiosa e quiseres, olha, então explica lá à mamãe onde é que tu ouviste isso, quem é que te falou sobre isso, ou onde é que tu viste isso, pronto. E a criança explica-te, não é? Então, porque as crianças têm essa naturalidade também. Portanto, falar sobre sexualidade às crianças não é difícil. O problema está muitas das vezes na cabeça dos adultos, que acham que complicam tudo, não é? Vamos ver uma coisa, às vezes os pais dizem, Vânia, o que é que eu faço se for apanhado? Não é? Tanto lá em casa, ou a minha filha pega no vibrador, ou uma coisa, sei lá, qualquer coisa. Mas ser apanhado é sempre complicado, mas requer uma conversa com a criança, dependendo do que é que se está a fazer. O sexo oral, por exemplo, é uma coisa que a criança pode ficar com uma fantasia muito estranha, o que é que a minha mãe ou o meu pai estavam a fazer, não é? Porque é que a boca deles estava ali, não é? E já me aconteceu ter que explicar a uma criança de 7 anos, olha, as pessoas fazem amor de formas muito diferentes, e perguntei-lhe, olha, tu gostas de frango? E ele disse, gosto. Eu disse, olha, e como é que tu gostas do frango? E ele, eu gosto de assado. E eu disse, olha, sabes, eu gosto também muito de frango com tomate, frito, com natas. Então, as pessoas também não fazem amor todos da mesma maneira, não é? Há muitas formas de fazer amor, há muitas formas das pessoas se tocarem. E existem pessoas que gostam de fazer assim. Eles são adultos, eles podem decidir fazer de outra maneira, não é? Porque as crianças, quando crescem, também têm a fantasia da posição do missionário, não é? Pronto. E nós explicamos que existem muitas formas de fazer amor e que está tudo bem se for uma coisa dos adultos que eles queiram e tenham vontade. Não é? Esta coisa de querer e vontade de ambos tem a ver com o consentimento. Sim. Que é uma coisa que também deves começar a explicar desde cedo. O que é o consentimento, não é? Quando tu dizes à tua filha, olha, a mamã vai despir-te porque nós temos que trocar a roupa, porque tu estás molhada, porque tu estás suja, não é? Tu não estás a pedir autorização, mas tu estás a informar o que é que vais fazer para mexer no corpo dela. A mamã vai pôr este creme. Essa possibilidade de escolha, não é? E às vezes até falamos da muda da fralda, não é? Em que posição é que tu estás mais confortável para haver esta muda da fralda? Quem é que tu queres que a mude, não é? Eu posso despir-te aqui, por exemplo, às vezes já acontece que ela ou faz uma pinguinha de xixi em algum local e será que ela se sente confortável em mudar ali ou preferes ir para outro sítio, ou se calhar preferes ir para o carro e não gostas desta casa de banho ou não gostas deste sítio, não é? Então isso já traz esse poder de escolha sobre o corpo, não é? E tu falavas, é tão importante esse lugar da autonomia de eles poderem, não é? Pedir ajuda quando sentem que realmente precisam de ajuda ou nós capacitarmos também para isso de experimenta tu fazer, se não conseguires a mãe ajuda-te, mas dar essa possibilidade da pessoa se tocar, não é? E aqui traz um tema muito importante que eu sinto que para os adultos também é muito importante, esta noção de nós sermos quem mais toca no nosso próprio corpo, não é? E muitos adultos não o são, não é? Às vezes os outros tocam mais, ou o nosso parceiro toca mais no nosso corpo do que nós próprios, e como mulheres isto também é aqui uma questão sexual, cultural, não é? Que às vezes também temos uma má relação com a nossa genitália, não é? Porque, por exemplo, se um menino tiver a mexer no pénis, provavelmente o pai acha interessante, porque tem a ver com masculinidade, não é? O pénis é um órgão que está completamente associado à masculinidade. Tu vês um menino nasce e os pais dizem, tem uns tomates como os do tio, não é? Esta coisa muito de valorizar o órgão genital. Às meninas tu não fazes isso, não é? Às meninas tu reprimes, tu dizes, olha, não se mexe aí, é feio, as meninas não se sentam com as pernas abertas, as meninas não mostram as cuecas, não é? Estas coisas tu estás sempre a fazer e depois vê a quantidade de crenças negativas
que existem em relação à vulva e à vagina, não é? Que cheiramos mal, cheiramos a peixe, e todas essas coisas, a quantidade de produtos que vendem para nós nos lavarmos, há meninas bebés que já se lavam com produtos específicos quando não há qualquer necessidade disso, a não ser que seja indicado por um médico, não é? Por alguma situação. Mas tirando isso, é um comércio que é feito à volta do nosso corpo e que está-se constantemente a dizer que tu tens de te limpar, não é? E eu costumo dizer, vulva não cheira à flor do bosque, ou frutos silvestres, não é? Vulva cheira a vulva. Não, a pessoa fazer sexo e de repente estar a cheirar ali a morango, pronto, tudo bem, pode gostar do morango, mas a verdade é que os nossos órgãos genitais não cheiram isso. E as pessoas também têm que estar à vontade para lidar com isso. E o cheiro e o sabor dos órgãos genitais é um motivo, por exemplo, por muita gente não gostar de fazer sexo oral, ou por não gostar de ter sexo em determinadas alturas do mês, porque, como sabes, nós libertamos fluidos, não é? Que tem a ver com o nosso ciclo. Há alturas em que estamos mais molhadas, outras menos, outras alturas em que somos mais doces, outras somos mais amargas, mais ácidas, mais salgadas. Isso varia com as nossas hormonas. E há mulheres que não têm esse autoconhecimento e que estão desconfortáveis. Por isso é que tu vês muito poucas mulheres, quando falamos em cuecas menstruais, as mulheres, eu tenho que lavar isso? Sim, mas é do seu corpo. Ai, eu tenho que meter isso dentro da vagina. Ai, que nojo. Ai, depois o que é que eu faço ao sangue do copo menstrual? Deita fora, no ralo ou na sanita. Ai, que nojo, ter que mexer, não é? Portanto, nojo do próprio corpo, desconforto. Não é? Sim. Que nos aprisiona porque nos ensinam que é feio, que é errado, que é sujo. Isso é mesmo é algo que nos limita muito como mulheres e como sociedade, não é? E depois como educadoras também, não é? Como mães, como profissionais, nesse sentido da educação. E realmente há coisas que me marcam muito e vi recentemente também. Uma sugestão, já não sei onde é que apareceu, mas era algo que para mim ilustra muito esta falta de à vontade com sermos quem toca no nosso corpo, não é? Então a sugestão era quase como, e às vezes isto acontece muito, também muito rotineiramente nas famílias, de quando se muda a fralda, não querer que os bebés toquem, ou porque atrapalham, e eles vão ter quase esse estímulo, não é? De se têm o genital ao ar livre, eles vão colocar as mãos, não é? Foi uma coisa que me chocou imenso, não é? Foi ver essa sugestão de enrolar as mãos do bebé no body, ou seja, quando se puxa o body para cima, colocavam as mãos dentro do body para que o bebé não atrapalhasse, entre aspas, a muda da fralda, metendo as mãos, não é? E eu achei aquilo assim. Faz-me lembrar, Margarida, quando os meninos tinham as mangas cozidas para não se tocarem durante a noite. É um horror mesmo. É assim. E sabes uma coisa, vou partilhar uma coisa contigo, com as pessoas que nos estão a ouvir. Uma vez ouvi uma coisa numa sessão sobre envelhecimento e sexualidade, e há uma senhora que me disse que era cuidadora e que cuidava de uma senhora que já usava fralda, só que ela já não conseguia ter autonomia para tirar depois a fralda. E então um dia vai-lhe pôr a fralda, sai do quarto e ouve a senhora dizer para o marido: olha, agora já nem podemos mexer num no outro. Não é? E eu, quando ouvi isto, senti uma sensação de angústia, a pensar, nós começamos sem autonomia, não é? Quando somos pequeninos não temos autonomia no nosso corpo, e depois mais tarde vai haver alguém que também tem domínio sobre o nosso corpo e sobre a forma como toca no nosso corpo. E tu repara, quando tu precisas de cuidados, não é? Tu agora vais ter um bebê e sabes que há alturas em que tu és tocada e sabes que quando isso não é bem preparado, que sentes uma invasão, não é? Houve muito tempo mulheres, eu lembro muito que a minha mãe me dizia quando eu nasci, nem sei quantas pessoas é que foram lá olhar para a minha vagina, e eu, que horror, e a minha mãe, sim, era um batalhão de estagiários, como é que uma pessoa está pronta para parir e tem ali meia dúzia de gente a olhar para o meio das pernas, não é? Portanto, essa invasão do teu limite, não é? Tem sempre que ser muito bem pensada, e cada vez mais nós temos que refletir sobre isto. O que é desconfortável ao outro? O que é que eu não gosto que me façam? O que é que eu não vou fazer ao outro, não é? Eu costumo muitas vezes dizer aos pais, não obriguem as crianças a dar beijinhos, não obriguem a criança, expliquem que existem muitas formas de cumprimento, não é? E que nós podemos ser educados na mesma, dissemos olá avó,
bom dia avó, né? Que não há necessidade, se a criança não está à vontade, de dar beijinhos, por exemplo, de ter essa proximidade física. E estou a dizer isto como estou a dizer outro tipo de coisas, não é? Sim. Então, porque a criança precisa de perceber o que é que, e aí também entrou a questão dos afetos, de falar sobre afetos e emoções, principalmente sobre as emoções. Desde cedo tu tens de capacitar a criança para ela perceber o que é estar triste, o que é ter raiva, o que é estar zangada, o que é ter vergonha, para ela verbalizar. Isto faz-me vergonha, isto faz-me raiva, isto faz-me feliz, isto faz-me triste. E a criança, quanto mais cedo tiver esta habilidade, mais facilmente ela se vai exprimir em relação àquilo que lhe acontece também. Eu não quero isto, porque isto faz-me triste. Eu não gosto deste toque, porque este toque dá-me vergonha, faz-me sentir mal. Então, esta capacitação também para que a criança compreenda as suas emoções também faz parte da educação para a sexualidade desde cedo. Portanto, das coisas que nós mais trabalhamos com as crianças muito novinhas, estou a falar do pré-escolar, na área onde eu também sou investigadora, é a questão da identidade, quem é que eu sou, como é que é o outro, a importância de respeitar o outro como ele é, não é? Que todos os corpos são especiais, que não existem corpos perfeitos, aí trabalhas os estereótipos, não é? Também, e trabalhas a questão também da igualdade em relação à diferença, que é muito importante, não é? Somos todos diferentes, mas temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, ou deveríamos ter, não é? Depois começas a falar sobre a questão do brincar, dos estereótipos, a criança vai dizer, não, eu quero muito isto, mas o meu amiguinho goza comigo, então tu dizes, olha, mas tu aqui em casa podes vestir o que tu quiseres, podes brincar com o que tu quiseres, não é? Porque aqui é o teu sítio especial, não é? E a criança, se o menino quiser vestir o vestido da princesa Frozen em casa, mas já sabe que na escola não vai vestir porque os amiguinhos podem gozar, ele vai se sentir bem quando chegar a casa e vestir o vestido, não é? Então as crianças vão aprendendo estas coisas. Depois tens a questão da descoberta do corpo, em que a criança precisa de conhecer o seu corpo, precisa de saber nomear as suas partes íntimas também para prevenção da violência sexual. A investigação diz-nos que sempre que tu nomeias de forma correta, isso protege-te do abusador, não é? Porque o abusador tem medo que tu vais contar o que é que realmente aconteceu, porque é muito fácil abusar de uma criança que não sabe nada, não é? Ela não sabe se os outros pais, as outras mães mexem, fazem, não é? Então, se tu fores explicando que isso não é normal que aconteça, que ninguém deve mexer ali, que ninguém deve tirar fotografias, ninguém deve pedir para ver o corpo da criança, que um adulto não mostra as suas partes íntimas às crianças, elas vão estar alerta para te falar sobre isso se acontecer, não é? Então, tens essa parte toda do corpo, depois tens a parte da curiosidade, que começa com as perguntas da origem, como é que eu nasci? No meio rural podes começar com os animais, a criança vê a galinha, que vem do ovinho, vê a vaca, vê a cabrinha, vê a ovelha, né? Há muitos livrinhos infantis que temos animais, e depois explicas, olha, nós também nos reproduzimos, e connosco funciona como as células, que na mamã está na barriga, no papá está ali perto do pénis, não é? E quando elas se encontram pode haver um bebê, pronto, que é uma coisa dos adultos. Então é muito, e depois termina esta fase do pré-escolar e entras na fase do primeiro ciclo, que há ali uma altura de latência em que as crianças os meninos brincam com os meninos, as meninas brincam com as meninas, não está nada para ali virado, e no fim do primeiro ciclo, quando as crianças começam nos 8, 9 anos, já tens meninas que menstruam com 9 anos. Se elas menstruam com 9 anos, significa que já tiveram alterações do corpo há pelo menos 1 ano e meio. Né? Já tiveram os pelinhos, já tiveram as maminhas. Eu tenho muitas mães que me dizem, Vânia, a minha filha com 8 anos já tem pelinhos. Pronto, está a crescer rápido, as crianças estão a crescer mais rápido. Então como é que eu vou ter que falar com ela sobre isto? O que é que vai acontecer? O que é que vai sair do teu corpo? O que é isto? Não é, agora já és uma mulher. Não, nós já crescemos mulheres. Agora, estás a crescer, estás a transformar-te para um dia seres adulta, não é? Faz parte do crescimento, as mulheres têm a menstruação, então tudo isto é feito de forma, como é que é dizer, sequencial, não é? E agora há pais que me estão a dizer assim, mas eu não fiz nada ou ainda não fiz nada disso. Não há problema nenhum, tudo é recuperável, não é? Ok, chamo pilinha, então mas agora vou dizer, olha, a pilinha chama-se pénis, a mamãe agora vai passar a dizer pénis,
Mas tu já sabes, se a mamantes é pilinha e pénis é a mesma coisa, não é? As crianças também sabem que não podem comer a bolacha na casa da mãe antes da refeição e podem comer na casa da avó, por exemplo. Sim. Então, porque às vezes as pessoas dizem, em casa dizemos pénis e vulva e depois na escola diz pilinha. Pronto, não há problema se a criança souber o que é, não é? Então, eu acho que é mais fácil de falar sobre estas coisas do que as pessoas acham. Sim. E aqui, como tu dizias, parte muito do nosso lugar de adultos, não é? Parte muito de como é que a mãe vive a sua menstruação e como é que isso já é apreendido pela criança ao longo do tempo, não é? Até que chega, neste caso, de uma filha ahm, que depois vai menstruar, não é? Então tem muito a ver com também um lugar de introspeção para nós. Como é que nós vivemos o nosso corpo? Como é que nós gostamos de ser tratados? Porque eu sinto que e aqui mais também na esfera da gravidez, toda esta questão até do parto, como tu falavas, das equipas de estagiários, da violência obstétrica, tudo isso já vem muito deste lugar e as crianças já nascem, quando nascem já nesse contexto de violência obstétrica, já é uma experiência do abuso sexual do corpo que faz parte do corpo delas, que é o corpo da mãe, não é? Não estão separadas até um determinado momento. Então, essa experiência do abuso, principalmente nesses contextos de vulnerabilidade, no início da vida, no fim da vida, numa transição de renascimento, como é um parto, não é? Socialmente, essa vulnerabilidade abre espaço a um abuso, não é? A uma violência obstétrica, a um abuso sexual, não é? Que realmente se vai colmatar com a informação, com chamar as coisas pelos nomes, como tu também dizes no teu livro, não é? Essa informação e esse consentimento visto desde o início, não é? Desde um bebê, desde o recém-nascido, e tu falavas disso dos beijinhos, isso é super importante, e às vezes não é só com pessoas estranhas, é também da mãe, não é? De eu poder, e de eu perguntar, posso-me dar um Uns podem beijinho? ter. Posso despedir-me de ti com um beijinho? Não, hoje não quero. Quantas vezes eu digo à minha filha, filha, dás-me um beijinho que eu agora vou fazer outra coisa? Não, não quero. E às vezes os pais levam muito isto a peito, não é? Mas há várias manifestações. Novamente, isto de que o afeto não tem uma linha que deve ser seguida, a sexualidade não tem essa linha, porque nós vemos que depois tudo se altera, os nossos filhos expressam-se de diversas formas, a nossa sexualidade também com a chegada deles se vai alterando muito, não é? Então, tudo isto do consentimento informado, como tu dizias, é efetivamente uma prevenção. Nós termos respeito pelo corpo do nosso filho e não entrarmos no Uma quarto. prevenção de uma sexualidade feliz, Exatamente. mesmo que não seja ativa, não é? Uhum. É para um desenvolvimento feliz. E há outra coisa só que eu gostava de refletir e que acho que é muito importante também deixarmos aqui, que tem a ver com os meninos e com a importância de educarmos os meninos para as questões das emoções. Porque os meninos continuam ainda, infelizmente, a ser muito reprimidos em relação às emoções, muito por conta daquilo que se chama hoje em dia a masculinidade tóxica, estes padrões que os meninos têm que ser fortes, têm que ser agressivos, têm que ser violentos, e nós vemos coisas terríveis nesse sentido. Desde pais que não deixam os meninos brincar com bonecas, porque dizem, isso é coisa de maricas, isso, não é? A identidade sexual da criança não aparece, a orientação, peço desculpa, não aparece nesta fase. A orientação sexual é uma coisa da puberdade e da adolescência. Não é porque o menino brinca com bonecas que isso vai condicionar a sua orientação. Agora, é extremamente importante que ele o faça, não é? Porque se o pai cuida do bebê, se o pai ajuda a mãe com o bebê, porque é que ele não vai poder brincar com o boneco, não é? Uma boneca, para exercer também essa experimentação. E depois, muitas das vezes, e isso é uma coisa que as meninas estão mais treinadas, estão muito romantizadas, das princesas, das histórias dos livros que nós lhes compramos, não é? Que também temos de ter muita atenção quando compramos um brinquedo à criança, se ele é um brinquedo sexista, se ele é um brinquedo violento, se ele é um brinquedo machista, não é? Não há necessidade de oferecer armas aos meninos, porque se eles quiserem brincar de luta, que também faz parte, eles fazem sim, eles usam um pauzinho, não precisas de comprar uma arma, não precisas comprar maquilhagem para crianças com 2 anos, como eu tenho visto, nem malinhas de maquilhagem para as meninas, não há necessidade nenhuma disso, porque estás a reforçar o estereótipo.
não é? E basta vocês chegarem a uma tabacaria e verem agora aquelas revistinhas que estão ao pé dos jornais e verem a porcaria que aquilo é, não é? Eu no outro dia vi a Playmobil especial de casamento. E fiquei a pensar, para que é que isto serve? Não é? Portanto, naquele mês era o casamento e era o homem ia à lua. Portanto, o homem ia à lua e a mulher ia casar. Portanto, este tipo de coisas nós temos que ter muita atenção porque nós estamos a educar, nós estamos a falar de sexualidade mesmo de forma indireta. E às vezes de forma indireta fazemos mais estragos do que aqueles que pensamos. Então, dar espaço aos meninos para as suas emoções. Há um livro fabuloso sobre esta questão dos meninos que eu aconselho a ler. É um livro que podem ter dificuldade em comprar, porque é um livro que vem do Brasil, mas através da livraria Travessa, em Lisboa, podem encomendar que ele vem, que se chama Os Meninos São a Cura do Machismo. E é maravilhoso para quem tem um menino, acho que é um livro obrigatório para ler, porque realmente ajuda-te a refletir sobre isto. E quantas vezes os nossos companheiros não conseguem expressar as suas emoções porque não foram treinados para isso. Não é? E a objetificação do corpo é também esse recalcamento das emoções, não é? Nós lidamos com a sexualidade dessa forma objetificada porque não sentimos, não há essa sensibilidade com o toque. Como é que tu te sentes quando alguém te toca? Como é que tu te sentes quando tu te tocas? E Não, e quando tu tens viramos- esta cultura, Margarida, da violação, não é? Tipo, tu tens o funk a dizer pica e vai-te embora, pica e abandona, não é? Bate. Portanto, tudo isto é muito vulgarizado, banalizado e altamente destrutivo do que são os nossos valores, daquilo que é saudável para nós e que nós temos que repensar, porque as nossas crianças ouvem isto, as nossas crianças veem televisão, as nossas crianças veem programas, não é? Que estão cheios de conteúdo muito nocivo. Não é? Então, os pais têm que estar mais atentos, têm que fazer um esforço muito grande. Hoje em dia temos os miúdos completamente agarrados às tecnologias e os pais não estão a educar porque não estão a conseguir, não é? Porquê? Porque eles estão absorvidos nestas coisas, não é? Temos as meninas a toda a hora a fazer TikToks, a mostrar o corpo nas redes sociais, às vezes os pais nem se apercebem do perigo que isso é também, não é? Temos neste momento adolescentes agora com uma nova rede social que existe, a publicar vídeos em troca de dinheiro, não é? Portanto, é realmente tudo perigoso, não queremos deixar os pais preocupados, mas queremos que eles se informem, que se esclareçam, que é isso que estamos a fazer também hoje aqui, para também estarem mais atentos para o caso de acontecer alguma coisa, porque não existe percurso fácil, não é? É uma aprendizagem para todos. Sim. E como ninguém nasce ensinado, Claro, e é uma oportunidade para os pais, não é? E eu sinto que nós também não podemos ter aquela ilusão de que os vamos conseguir proteger de tudo, todos os olhares, tudo. Então, o cerne da questão é a informação em casa. O que é que se passa em casa? Como é que é essa dinâmica sexual em casa? Como é que é essa comunicação com o corpo em casa? E depois vamos lá para fora. Mas o que se passou em casa, conscientemente e inconscientemente, não é? Vamos tentar transformar aqui em processos mais conscientes, não é? Mas isso que acontece em casa é o nosso papel. E na depois. vida, e mesmo que seja uma coisa, imagina, um dia tens a tua filha na adolescência e acontece uma coisa e tu dizes, olha, mesmo que aconteça uma coisa errada, eu vou estar aqui para te ajudar a resolver. Mesmo que tu faças alguma coisa que não está certa, é assim, todos nós erramos e todos nós temos o direito de aprender com os nossos erros. Por isso, se acontecer alguma coisa má, eu vou estar aqui para te ajudar e vamos ver como é que vamos resolver em conjunto. Isto é muito importante se dizer. Completamente, completamente, sim. Queria só rematar aqui, voltando um pouco, ou explorando um bocadinho mais esse tema, da sexualidade dos pais e da presença das crianças, não é? Eu sinto também aqui importante, desmistificar isso no sentido de os pais trabalharem a própria sexualidade e perceberem, efetivamente que nesse caso de uma sexualidade muito objetificada, que a criança tem de ser efetivamente protegida de uma esfera que já parte de um lugar tóxico, não é? Quando não parte de um lugar tóxico, deve ser falada, não é? Deve ser trazida. O tema da privacidade também é super importante, assim como nós preservamos a privacidade das crianças, preservamos também a nossa, não é? E partindo da nossa privacidade é que elas também aprendem a privacidade deles. Mas trazer aqui também esta questão
de que há expressões e expressões sexuais, não é? Quando temos um bebé recém-nascido, não é? Uma coisa é o pai e a mãe estarem abraçados, estarem mais envolvidos na cama, não é? Outra coisa é efetivamente um sexo oral, portanto, há aqui ou um sexo mais ativo, não é? Portanto, não é tudo na mesma. Não é eu sinto que isso é importante de sairmos um bocadinho desses polos de o bebê não pode ser exposto a nada porque é absolutamente tóxico e absolutamente Não, destrutivo. é muito importante que as crianças assistam a manifestações de carinho por parte dos pais, não é? Porque assim, é importante que a criança, porque vamos ver uma coisa, quando nós falamos em papéis de género, a criança vê, não é? Os rapazes aprendem como o pai trata a mãe, né? Como o pai trata as irmãzinhas, portanto, todas estas manifestações, se o pai dá um beijinho quando a mãe chega, se o pai dá um abraço, se a mãe é carinhosa, tudo isto as crianças aprendem e é importante que as crianças vejam isso. A criança pode ver os pais darem um beijinho, as crianças podem ver fazer um carinho, agora a criança não precisa de ser exposta a nenhuma situação de intimidade, que mais uma vez é intimidade e tem a ver com privacidade, e se a criança entra e se os pais estão num registro de intimidade, os pais devem dizer, olha, devias ter batido à porta, este é o momento em que nós estamos os dois a namorar e queremos estar sozinhos, é uma coisa que os adultos fazem sozinhos, não fazem ao pé das outras pessoas. Eu própria, que sendo da área da sexologia, eu não gosto de ir a um jardim e ver as pessoas a devorarem-se em cima de um banco de jardim. Epá, não gosto, porque acho que não há necessidade nenhuma das pessoas estarem ali a enfiar a língua até ao estômago uma da outra. Há sítios para as pessoas fazerem aquilo, para que fazer aquilo no espaço público? Digo eu, não é? Sim. Agora imagina as outras pessoas, não é? Pronto. Por isso, acho que há sítios, todos nós já fomos jovens, todos nós já fizemos sexo na rua, no carro e coisas do género. Pronto, mas agora não estamos nesse patamar, não é? Pronto. Então tem que haver também uma adequação, até porque, por exemplo, o sexo na rua é proibido. Pronto. Mas isto para dizer que temos que nos ir adequando às coisas e as crianças devem também ir percebendo isso. E a intimidade dos pais é a intimidade dos pais, não é? Agora, é importante a manifestação da afetividade, extremamente importante. Uma criança que nunca viu uma manifestação de carinho é um bocadinho esquisito, não é? Nunca viu um beijo na boca dos pais, nunca viu o pai fazer uma surpresa ou a mãe, nunca viu uma palavra de amor, não é? É muito importante que os pais, e às vezes os pais zangam-se e depois dizem, olha, estás a ver, zangámos, mas agora já conversámos, não é? Às vezes isso acontece, tu também te zangas com os teus amiguinhos e depois também ficas bem, pronto, tudo faz parte, não temos que mostrar às crianças que tudo é cor-de-rosa porque não é, não é? E agora, claro que há coisas, por exemplo, principalmente pais que estão separados e que têm novos parceiros, as crianças não precisam de ser expostas aos novos namorados, enquanto a coisa não for uma coisa mais firme. A criança não precisa de saber que a mãe dorme com 2 ou com 10 ou com 20. A criança não precisa de ser exposta a isso, né? E existem pessoas que, infelizmente, porque é assim, nem todos têm as mesmas competências parentais, não é? Nem a mesma capacidade parental, não é? Há pais que expõem as crianças a modelos muito negativos, de uma sexualidade violenta. Nós temos um dos maiores índices de violência doméstica, deu muita agressividade em muitas casas, e não é só agressividade física, a violência verbal é horrível. Uma criança que ouve gritos o dia inteiro, que vive nesse ambiente tóxico, e há muito, infelizmente. Às vezes as pessoas não gritam, mas dizem coisas más umas às outras, e as crianças são esponjas que absorvem tudo, e vão-nos contar. Eu tive uma menina de 3 anos que me disse, o meu pai empurrou a minha mãe da escada. E eu disse, amor, a mãe se calhar escorregou. E ela virou-se para mim e disse, não, professora, foi do propósito. E eu fiquei, e depois percebi que são pais que têm um historial de violência doméstica. E conversámos e disse, olha, é uma coisa que não devia acontecer. Os adultos às vezes zangam-se e fazem coisas que não deviam acontecer. Mas as crianças, às vezes os pais dizem, ele não se apercebe nada, apercebem-se de tudo. É violento para uma criança ver 2 pessoas a fazer sexo, depende da forma como estão a fazer sexo. Se estiverem a beijar-se numa situação romântica, não estou a ver onde é que aquilo possa ser muito violento. Agora, pessoas a matarem-se umas às outras, espera lá, não é? Quer dizer, não se pode comparar. E tu tens uma exposição à violência
E depois achamos, os miúdos são agressivos. Claro, então como é que não são agressivos? Mas envolve-se o sexo já dessa violência, não é? Quase como tudo o que é uma expressão sexual, incluindo o parto, é trauma e violento, não é? Expor aquilo é absolutamente irresponsável, não é? Mas aí lá está, onde é que estão esses limites, essas fronteiras? Eu acho que é para tudo, Margarida, é preciso bom senso, E aqui não tem é? a ver muito com os valores, é perceber que mais do que a exposição àquilo que está fisicamente ali a acontecer, o que é que está por trás disso, não é? Porque às vezes até pode ser um aparente afeto, mas que a mãe está desconfortável, ou que o pai está desconfortável, e se há ali alguma sensação de pressão, ou se algum adulto está desconfortável, não é? Deixa de ser uma questão de afeto, não é? O mesmo com a sexualidade. Aqui é importante mais do que. Eu sinto que mais do que o que é aparente, não é? E não vamos também, ou seja, partir do princípio de que tudo parte do mesmo. Não, às vezes a mesma visão pode ter muita. A ponta do iceberg é a mesma, mas o que está lá embaixo não é, não é? Então, aqui a importância é, ok, o que é que está por trás disto e se o que está por trás eu quero partilhar isso com o meu filho, sim ou não, não é? E acho que isso é que é também esse contacto nós como adultos connosco, como é que eu estou, e tu dizias, como é que eu estou com o meu corpo? Se eu estou desconfortável, se calhar não vou tomar banho com a minha criança se eu não estou à vontade com o meu corpo, não é? O mesmo com... Às vezes, Margarida, às vezes acontece-me, eu tenho mães que eu escuto dizerem à filha, não comas isso que estás a ficar gorda, não é? És gordinha, e depois, não é? Sem se aperceber, porque assim, se a pessoa não está confortável e se isso para ela é uma grande preocupação, ela vai transmitir isso à criança, não é? Olha, outro exemplo, há pouco tempo uma mãe disse-me, o meu filho está com um problema em relação aos pelos, e quer tirar e o pai não deixa. Eu disse, então, e depois ela disse, mas não vais acreditar que o meu marido é super peludo e que agora anda a fazer depilação a laser. E eu, olha, que moral, né? Quer dizer, anda a fazer depilação e não deixa o miúdo, tem 16 anos, que anda no futebol e tem montes de pelos, porque cá está, porque existe uma pressão de pares, não é? E se existem coisas que vão fazer com que a criança fique mais confortável, perfeito. Agora, tu não precisas pôr umas unhas de gel numa menina com 12 anos. Compreendes a diferença? Então, há aqui muita coisa em relação ao corpo, há aqui muita coisa que tu tens que também dizer que não. Existem coisas certas nas idades certas, não é? E há coisas que, se forem precoces, podem fazer muito mal à criança. Nós temos que parar de erotizar, principalmente as meninas, que é um problema que acontece. As meninas vestem-se como meninas, não se vestem igual. Uma coisa é vestir de vez em quando, uma coisa é igual à mãe, não é isso que eu estou a dizer, mas vestir roupa adulta com tops por aqui, a criança não tem, mas o que é certo é que se tu fores comprar roupa de menina, tu só vais encontrar coisas assim, Margarida, tu só vais encontrar coisas com frases, I'm too sexy, I'm não sei o quê, percebes? Que tem a ver com esta coisa onde nós estamos mergulhados. Tens um documentário brilhante que eu também aconselho a ver, 2. Um que se chama Misrepresentation, que teve muito tempo no Netflix e que agora talvez esteja no YouTube, e tens outro que se chama A Máscara em que Você Vive, que é do mesmo produtor. Um fala sobre as masculinidades e esta questão dos meninos, não é? E o outro fala sobre as pressões que são colocadas nas meninas. E é extremamente importante que os pais vejam, que façam uma reflexão, porque cá está, às vezes coisas muito inocentes fazem grandes estragos e provocam muito mal-estar, e às vezes nós não percebemos o que é que está a acontecer com os nossos filhos e de repente as pressões dos pares continuam a ser muito exigentes, os influencers desta vida, todas essas coisas que as crianças consomem e que está a mudar o seu comportamento, não é? Se antigamente nós só tínhamos os nossos pais, os nossos professores e a nossa família, hoje em dia entra-nos tudo por dentro de um ecrã dentro. Sim. E nós não estamos preparados para aceitar que isso acontece. Não é? Porque há pouca literacia do ponto de vista do domínio da informática e destes conteúdos, os pais não sabem quem são os youtubers, quem são as influências que as crianças selecionam e veem. Portanto, há aqui um desconhecimento que os pais têm que, sabemos, há pouco tempo. Mas como disse há pouco tempo um psiquiatra numa conferência onde eu estive,
não interessa a quantidade, interessa a qualidade do tempo. Essa é que é mesmo importante, né? Porque todos andamos mergulhados em muitas tarefas. Sim. E como tu dizias, isso do que passa de pais para filhos, não é? Nesse caso dos pelos, e aqui eu também sinto nesta esfera dos partos, a forma como a mãe vê o parto também, a forma como a mãe vê a menstruação, a forma como a mãe vê o sexo, mãe, os pais, e neste caso a forma como a mãe vive um parto e como isso vai influenciar também depois a criança nessa percepção do parto e depois, se eventualmente quiser, como em adulta, ter um filho, a história da mãe também sobre ela própria, não é? Então, para terminarmos também aqui o parto tanto na esfera sexual e quando nós temos as crianças a assistir aos partos, não é? Novamente, não tem a ver com o parto em si, tem a ver como é que a pessoa o está a viver, porque a criança pode olhar para aquilo e testemunhar aquilo como uma coisa, a recepção mais amorosa, tem dor, tem choro, tem gemido, tem prazer, não é? Mas está assente num valor de dignidade, está assente num valor de respeito pelo corpo, de consentimento, e é isso que a criança vai absorver. Portanto, também aqui muito no que eu trabalho, nos partos domiciliares, é muito frequente crianças estarem presentes nos partos dos irmãos e é importante desmistificar isto de que é traumática à partida porque já se pressupõe que a experiência vai ser traumática, não é? Assim como o corpo, expor a criança, por exemplo, a um banho partilhado em família, não é? É traumático, porquê? Porque a relação já está tóxica com o corpo, não é? Então perceber que mais do que um parto, mais do que a nudez em família, é o que é que está por trás disso, como é que a pessoa vive a nudez, como é que a pessoa vive o parto, e é isso que a sexualidade, e é isso que vai ser passado diretamente também para esta base de dados da nossa criança, não é? Então, não sei o que é que tu sentes também em relação a isto, mas eu sinto que é mesmo importante ir além da pontinha do iceberg e perceber o que é que está por trás, e é isso que é passado à criança. Eu sinto que é importante desmistificar isto, que é traumática à partida. E por isso é que não se fala, por isso é que tudo acontece à margem, e isso também é um perigo no sentido que então quem é que informa? Então quem é que Eu desconstrói? acho que, eu acho que é sempre, a criança tem que ser preparada para o que vai acontecer, né? E cá está, a dose de amor que existe no momento pode, por si só, fazer cair tudo o que possa existir de consequência negativa, não é? Claro que de um momento para outro as coisas podem se complicar, mas isso acontece também quando os pais assistem ao parto e de repente acontece um problema qualquer com a mãe, que o pai tem que sair para se fazer qualquer outra coisa mais invasiva, não é? Agora, esta foi aquilo também que tu disseste, nós não podemos proteger as crianças de tudo, as crianças têm uma grande capacidade também de encaixar as coisas e às vezes coisas que para nós são consideradas traumáticas, as crianças encaixam muito bem. Se tu fores preparando a criança para esse momento e explicares, olha, e o bebê vai sair por aqui, e de repente existem livros que mostram e a criança já está a ver, vai identificar quando tiver a acontecer, vai dizer, olha, como tu sabes o buraquinho da mamãe é muito pequenino, por isso vai doer à mamãe, mas é uma dor que depois vai passar porque vamos estar muito felizes, vamos chorar todos de alegria, não é? Portanto, a criança deve ser preparada só para esse momento. Claro que expor a criança sem qualquer enquadramento poderá ser horroroso, não é? Agora, normalmente as famílias que também se prestam a isso também já são famílias que estão mais à vontade com o corpo, estão mais à vontade com isso, não Comunicar a é? sexualidade, até eu acho que isto Exato. parte muito da comunicação, e isto é mais uma esfera da nossa comunicação, mais uma esfera daquilo que nós Oh, partilhamos. Margarida, não é diferente às vezes, por exemplo, eu tenho amigas minhas que vão à casa de banho com os filhos todos, não é? Porque elas dizem, Vânia, quando és mãe não consegues já estar sozinha na casa de banho. E, por exemplo, e há uns tempos eu fazia uma live também com um médico proctologista e eu dizia-lhe, para mim das coisas que mais confusão faz é o cocó. O cocó é uma coisa que me faz muita confusão, eu não consigo fazer cocó com ninguém, tipo, não, tipo, nem amigas, nada, irmãs, nada, marido, não. A Claro. casa de banho tem que ser uma coisa que eu não consigo partilhar, é uma coisa que para mim não dá para partilhar, não é? E
cá está, tem a ver com a minha noção de corpo, com coisas que eu também aprendi na infância, que também não foram positivas, não é? Agora, se tu também não estás à vontade, eu dei o exemplo da partilha da casa de banho, que é mais um momento também de privacidade, não é? Como tu disseste, minha filha agora já quer estar sozinha, mas se calhar durante algum tempo sentava-se à tua frente e tu estavas a fazer cocó e ela assim, não é? Pronto. Mas há coisas para as quais estamos mais à vontade e outras não estamos. Eu às vezes imagino, eu nunca partilhei a minha casa de banho com o meu marido. Eu imagino agora, se eu tivesse um bebê e se eu fizesse cocó, como é que eu ia lidar com isto? Eu tive um dia que fui parar à urgência e tive vontade de fazer xixi e o enfermeiro, pai, com menos de 10 anos que eu, vinha comigo à casa de banho. E eu assim, não, já não me apetece. E ele, não, dona Vânia, mas tem que ir à casa de banho. Não, eu já não tenho vontade, não tenho mesmo, está a ver? Sim, Porque eu só pensei, como é que eu vou fazer xixi à frente do senhor, não é? sim. Porque cá está, porque não estou confortável em expor o meu corpo às outras pessoas em matéria, não é de sexo, de intimidade, de sexual, é em matéria de limpeza, de higiene, faz-me confusão, né? Mas também é importante nós conhecermos os nossos limites, porque se tu conheces os teus limites, tu vais estar mais à vontade para conseguir lidar com as coisas, não Uhum. é? Sim, e aí tu falavas dessa questão fisiológica de xixi e cocó, e tu tens esse poder de escolha, porque de repente deixa-te de apetecer, ou, não é? E com o Sim. parto é a mesma coisa. Então, é importante partilhar isto, não é? De como a mulher se pode sentir abusada quando, se para fazer cocó e xixi já sentimos isso, e vamos imaginar para expulsar um bebê com pessoas que nós não estamos à vontade, e isso não tem de ser integrado como um dado adquirido. Nós podemos escolher sítios onde então vão estar menos pessoas, ou vai estar só quem eu quero, não é? E isso também é o respeito pelo corpo. Não, eu não quero ser exposta neste momento a essas pessoas, e isso faz com que eu precise de mudar o local, escolher melhor previamente. ahm, Da luz, não é? sim. Da luminosidade, que a pessoa Uhum. imagina como é que é possível botar uma lâmpada em cima das tuas pernas, não é? Quer dizer, Sim, sim, sim. Então, se nós ficamos retraídos só para essas funções fisiológicas diárias, no parto é assim também uma grande questão que é levantada, e daí também eu sinto que o abuso na sexualidade feminina também parte muito aqui da forma como nós tratamos aqui este início, este renascimento da mulher e o nascimento depois de um novo ser. Então, a mensagem que eu sinto mais importante de deixarmos aqui hoje é realmente esse convite a olharmos como é que está a nossa relação com o nosso corpo. A sexualidade vai muito além daquilo que é a erotização, o genital, e já está presente na criança e precisa de ser verbalizado, organizado pelas palavras da mãe, para que o que lhe acontece seja, se integre também de outra forma, não é? Então, não sei se queres também deixar assim uma mensagem final aqui do nosso episódio, onde eu sinto que já desmistificámos muita coisa, já deixámos muitas ideias aqui para esta chegada de um novo ser, de abordar a sexualidade desde a infância, que é também o convite, como tu dizias, àquilo que foi a nossa infância, não é? Àquilo que absorvemos. Então, estou assim muito grata também. eu acho mesmo que, acho também agradecer-te, não é? Este momento, acima de tudo, de esclarecimento, de partilha, de troca, e dizer que, mais uma vez, não há receitas, cada criança também é única, às vezes aquilo que funcionou com uma criança não vai funcionar com outra, há crianças que são muito curiosas, há crianças que não apresentam curiosidade, há crianças que mexem muito umas nas outras, outras não mexem nada, então somos todos diferentes, não é? E eu acho que é esta diferença que também nos faz ser depois únicos. E então acho que nada como questionarmos-nos, nada como estarmos abertos a aprender, que eu acho que isso é o mais importante. E quando se acontecer não sabermos alguma coisa, vamos nos tentar informar, que é para respondermos o mais próximo da verdade possível. Eu acho que isso é realmente muito importante. Sim, e utilizar os livros infantis como tu tens o teu, não é? Utilizar recursos. E muitos, na minha página vou Recursos. sempre partilhando recursos para pais, para profissionais, não é? Eu acho que é muito importante esta estratégia de educar de forma lúdica os bonequinhos sexuados, os livros que falam sobre estes temas,
desde de onde é que vêm os bebés, as emoções, tudo isso é importante explorar, não é? E ter muito cuidado a tudo o que é altamente estereotipado, aos brinquedos que compramos, às coisas que oferecemos, que mensagens é que estão ali por trás, porque mais uma vez não são inocentes. Uhum. Sim, sim. Muito obrigada, Vânia. Obrigada por tudo o que partilhaste. Estou assim de coração cheio com toda esta partilha e acho que desse lado também ficou muita informação para irem interiorizando, refletindo, munirem-se dos vossos recursos para abordarem estes temas também, cuidarem da vossa infância e cuidarem também destes temas na infância dos nossos filhos, para que realmente se comece a desconstruir todas essas máscaras, todo esse ódio à expressão, muitas vezes a falta de tato connosco mesmas, não é? A gentileza e o consentimento começa em nós e também deve ser trazido para a educação. Então, muito obrigada, obrigada a todas, a todos por estarem desse lado e vemo-nos no próximo episódio.